Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. Fica o convite para você se inscrever, caso ainda não seja inscrito. Se já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa e se você gostar do vídeo, não esqueça de dar o seu like e se quiser, torne-se membro do canal. Pessoal, Petrobras, assunto do dia, mó polêmica aí, todo mundo falando, um monte de tititi, popopó, cada um dando uma opinião. Pessoal aproveitando ali para criticar muito, falando que o governo abandonou a agenda liberal e tal. Do outro lado, o governo se defendendo, falando que a saída do então diretor da Petrobras já era prevista, ele apenas não terá o seu mandato renovado. Aqueles argumentos que o presidente usou, né? Tá 11 meses trabalhando de casa, tem um salário ali vultuoso, né? Bem acima daquilo que seria entendido como normal e tal. E de um lado, né, o pessoal falando que não é culpa da Petrobras, o preço do combustível tá caro e tal, então não pode culpar o lugar errado. Agora, pessoal, tem muito debate com relação a isso, né? Muito debate com relação a quem está certo, quem está errado. É claro que grande parte do mercado financeiro, mas grande parte ali da oposição está usando isso para tentar criticar o governo ali e atrapalhar, né, os planos atuais aí que estão chegando com essa possibilidade de aprovação das novidades ali na presidência das casas legislativas lá do Senado e da Câmara. Mas eu digo para vocês, tem uma coisa que eu acho que é incontroversa. No meio dessa controvérsia toda tem uma coisa que eu acho que há consenso, que ninguém critica essa argumentação ou esse fato, que é combustível tá caro pra caramba, combustível tá caro pra cacete. E não tem necessidade de estar tão caro assim, uma vez que nós temos o nosso petróleo aqui. Por que será que ele tá tão caro? Acho que essa é a pergunta. Mais do que, é intervenção, não é intervenção, vai atrapalhar, vai voltar às práticas antigas dos governos antigos e tal. É até curioso, né, pensar isso, porque o argumento dos caras é, no governo Dilma eles fizeram um monte de lambança com o preço do combustível da Petrobras, mas aí o governo Temer, ele consertou. É engraçado que o Temer está elogiando, né, esse novo presidente da Petrobras lá, o general Luna, né? Então, é curioso, essas informações são curiosas, né? Mas eu creio que a coisa mais importante é abrir a conversa para o público, pensar por que está tão caro, por que é tão caro. É por causa do refino? Porque a gente tem petróleo abundante no Brasil. Por que está tão caro? Porque sempre foi tão caro, uma vez que a gente tem acesso fácil a isso. É porque tem que refinar, é porque tem que transportar? Cada um diz uma coisa, né? Alguns dizem, a culpa não é da Petrobras, a culpa é do Banco Central, porque o Banco Central decidiu reduzir muito os juros, né? Aí ficou menos interessante para o investimento estrangeiro no Brasil, então houve uma fuga de capital. Com a fuga de capital o dólar subiu muito, o dólar subindo muito, o combustível sobe também. Então a culpa é do Banco Central. Só que agora, né, teve a autonomia do Banco Central. Como é que fica? O culpado então é o Banco Central? Não sei. Não, culpada é a infraestrutura do Brasil, porque o Brasil não tem ferrovia, não tem a navegação marítima ali regulamentada, então tem que muito caminhão para lá e para cá, e caminhão dá gasto, é combustível, piriri, pororó, etc e tal. É isso que é o problema? Ou será que o problema são os impostos? Será que é a carga tributária? Será que são os impostos? Não apenas os impostos federais, mas os impostos estaduais. Será que esse que é o grande problema? Então, em vez de ficar apenas reclamando e falar, acabou o liberalismo, que intervenção, céus, vida, não era melhor a gente começar a perguntar e abrir um debate público sobre isso? Por que o combustível no Brasil é tão caro? Será que a gente mora numa ilha que tem que importar combustível? Será que nós estamos isolados lá nos confins do planeta Terra, que tem que trazer tudo de fora, tem que pagar frete, tem que pagar para refinar, tem que pagar para explorar? Será que é isso tudo? Precisamos entender essa história e abrir essa conversa, abrir realmente esse debate. Agora, tem uma coisa que eu já falei para vocês no vídeo anterior. Tudo que acontece hoje, no ano de 2021, é com foco no pleito de 2022. Você não tem dúvida, né? Ano que vem haverá mais uma escolha aí, né? Eleições gerais, e tudo que é feito agora é feito nesse sentido. O pessoal está falando, o presidente está fazendo isso para agradar os caminhoneiros, porque lá quando teve aquela outra greve lá na época do governo Temer, que foi um negócio bem complicado, né? Parou quase tudo. Naquela época o presidente defendeu os caminhoneiros, então uma base de apoio dele, então ele tem que ficar de olho, tem que apoiar, piriri pororó, etc e tal.
Então é uma questão eleitoreira, né? É muito curioso isso, né? O presidente está querendo agradar os caminhoneiros por uma questão eleitoreira. Mas será que a oposição não está também criticando o governo por uma questão eleitoreira? Lógico, eleitoreiro por eleitoreiro, né? Então a crítica à atitude é eleitoreira e a tomada de atitude também é vista como eleitoreira. Então tudo é pensando em pleito do ano que vem. Isso é inevitável. Agora, mas internacionalmente houve uma redução da oferta, né? Teve uma mudança lá na OPEP e aí reduziu a oferta e a demanda aumentou, então isso aumenta o preço, é uma autorregulamentação do mercado. Pessoal, tem coisa que a autorregulamentação ela não explica, ela não dá toda a sua resposta. Chegou o momento, e essa é que é a grande oportunidade, chegou o momento da gente sentar, fazer uma audiência pública, né, convocar os especialistas, chamar as diferentes opiniões e pensar por que no Brasil, que tem pré-sal, que tem bacia de Campos, que tem refinaria, que tem tudo isso, por que isso acontece, né? A gente vê até aquela curiosidade, né? No Rio de Janeiro, na bacia de Campos, eles extraem petróleo. E aí o petróleo que é feito todo tem que ser levado depois para São Paulo, né? Em São Paulo o combustível costuma ser mais barato que no Rio. Por que é isso? São impostos estaduais? Eu não sei exatamente. Está na hora de começarmos a pensar sobre essa questão e colocar as coisas em ordem, né? O Brasil tem que colocar essas coisas em ordem, tem que abrir essa conversa com a população tá aí querendo entender isso. Então a hora é agora, o momento é esse, chegou o momento certo. E a gente não pode esquecer também que o que tem sido falado aí sobre essa nova gestão lá na Petrobras, o general, ele, como todos sabem, ele era lá da Itaipu, né, da usina de Itaipu. Isso aí foi uma gestão ali que teve grandes elogios, né? Tem até algumas figuras importantes estão falando que todo mundo vai se surpreender positivamente, né, com essa novidade, né, essa nomeação. Então é algo que a gente tem que ficar atento, tem que ficar de olho, né? Porque a crítica tem fins eleitoreiros e o elogio também, claro, vai sempre ter, né? E agora tá na hora da gente começar a conversar sobre esse assunto do combustível no Brasil, entre muitos outros assuntos, né? Então, fica aquela história, né? Se o problema, entre outras coisas, né, a alta do dólar, juros baixos, aqui, se o problema são os impostos, tá aí mais uma urgência para a aprovação da reforma tributária. Ontem mostrei para vocês aí uma série de medidas maravilhosas que, sendo aprovadas, colocariam o Brasil aí numa rota extremamente positiva. Então, a grande questão, no final das contas, é que a oposição sabe que se o Brasil conseguir aprovar todas essas medidas importantes que estão na pauta da Câmara e do Senado, o Brasil vai deslanchar. E eu falei para vocês que o Brasil deslanchar é bom para quem? É bom para os brasileiros e é bom também para o governo. Claro, o governo vai colher os louros disso. Agora, o Brasil deslanchar é terrível para quem? Terrível para a oposição e terrível para aqueles que não querem que esse governo continue existindo, né? E quem está nesse grupo? Infelizmente, a gente tem o complexo todo midiático, né? Temos vários setores ali que pode ser numericamente pequeno, mas em termos de qualidade ou de influência ainda é muito grande. Então, essa é a grande questão, tá? Mais uma vez, vemos a urgência da aprovação de uma reforma tributária, porque talvez, quem sabe, uma reforma tributária consiga também ajustar o preço dos combustíveis e de tudo, né, da energia elétrica. Você sabe, né? Eu já fiz essa experiência. Você vai viajar, deixa ali o seu imóvel, o seu apartamento, sua casa fechada durante 2 meses e quando você vai ver, você está pagando R$100 de conta de luz sem usar. Você vai ver que a maioria daquilo ali são impostos. Você vai pegar lá o combustível, você vai ver que a maioria daquele preço está recheado de impostos. Então, a grande questão, os impostos. A reforma tributária ela pode dar uma reviravolta nisso. É por isso que a gente precisa insistir. Reforma tributária, reformas
aproveitar esse ambiente favorável que está lá no Congresso Nacional. Agora estão tentando atrapalhar, né? Sempre trazer uma polêmicazinha, mas esse que é o grande pulo do gato para o Brasil, para o brasileiro. Poder pagar uma energia mais barata, poder pagar um petróleo mais barato, um combustível mais barato, poder ter uma vida mais tranquila. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus, examine todas as coisas, retenha que é bom, a gente se vê em breve novamente. Um abraço a todos, valeu!